Glória a Deus. Eu ainda quero deixar uma palavra antes de estar falando para os irmãos. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quem aqui já ouviu falar de Zaqueu? Tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Zaqueu aqui nessa noite. Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? A história de Zaqueu é muito interessante. Zaqueu, ele era judeu, mas ele era publicano. O que é um publicano? Publicano era um judeu que se tornava cobrador de impostos a serviço do Império Romano. O publicano, ele servia ao Império Romano cobrando impostos dos seus irmãos. Ele cobrava impostos dos judeus. Então o que acontecia? Muitos publicanos nessa época tinham uma fama de serem ladrões, de serem pessoas corruptas, de serem pessoas que, no momento que elas cobravam impostos, elas extorquiam os seus próprios irmãos, cobrando a mais, para enriquecer ilicitamente. E os judeus, o povo de Deus, tinha raiva dos publicanos, porque para eles todos os publicanos eram bandidos, ladrões, eram pessoas que extorquiam o povo na hora de cobrar impostos. Se eles já tinham raiva de um publicano, agora imagina de um chefe dos publicanos, porque diz aqui o relato que Zaqueu ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então, tipo assim, se o publicano para o judeu ele era um ladrão, o chefe dos publicanos era o chefe da quadrilha, né? Então eles tinham ódio do Zaqueu. Então como é que a multidão via Zaqueu? A multidão via Zaqueu como uma pessoa corrupta, como uma pessoa que se aproveitava do seu trabalho, da sua profissão, para tirar proveito dos mais pobres e enriquecer ilicitamente. As pessoas olhavam para Zaqueu como um pecador, como uma pessoa indigna da presença de Deus. Essa era a visão que a multidão tinha de Zaqueu. E como é que Zaqueu se olhava? Ele se via como um homem desprezado pelo seu próprio povo. Ele se via como alguém que era rejeitado, desprezado pelo seu próprio povo. Então era essa a visão que o próprio Zaqueu tinha dele mesmo. Só que ele queria ter um encontro com Jesus. Apesar de toda essa situação que envolvia a vida de Zaqueu, a Bíblia nos mostra que ele era um homem que ele tinha no seu coração o desejo de ver Jesus, o desejo de estar perto de Jesus, o desejo de se achegar a Cristo. E aí o que acontece? Ele sai da sua casa com esse propósito. E aí, irmãos, eu fico pensando, nós já temos aqui a imagem de Zaqueu aos olhos da multidão. Nós já temos aqui a imagem de Zaqueu aos seus próprios olhos. Mas qual era a imagem que Jesus tinha de Zaqueu? Qual era a imagem que Jesus tinha de Zaqueu? Como Jesus via Zaqueu? E aí é que a gente
tem que parar para pensar aqui agora um pouco. Enquanto todo mundo via Zaqueu como uma pessoa que tinha que ser desprezada, rejeitada, porque era um pecador, Jesus olhava para aquele homem como alguém que tinha capacidade de continuar buscando a Deus, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos que ele tinha que enfrentar e que ele tinha que vencer. Aos olhos da multidão, ele era alguém que tinha que ser desprezado. Aos olhos dele mesmo, ele era uma pessoa que se sentia desprezado. Mas aos olhos de Jesus, ele era alguém que era comprometido com a busca por Deus. Era alguém que tinha a capacidade de buscar a Deus, enfrentando, vencendo os obstáculos que estavam no seu caminho, porque ele foi buscar a Deus apesar dos obstáculos que tinham. Sim ou não, irmãos? Às vezes, para buscar a Deus tem obstáculo. Às vezes os obstáculos estão à nossa volta. Na vida de Zaqueu tinha os obstáculos que eram externos. Tinha a multidão que não gostava de Zaqueu, e Zaqueu, ele tinha de certa forma medo de se envolver com a multidão e de ser até apedrejado, ferido, machucado, mas ele enfrentou esse obstáculo. Só que também tinha um obstáculo que estava nele, que era interno da sua própria vida, porque às vezes tem os obstáculos externos, mas às vezes tem os obstáculos internos. Amém, igreja? Os obstáculos que estão em nós. E ele era um homem de pequena estatura, ele era baixinho, e no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. E então a sua pequena estatura, o fato dele ter uma pequena estatura, era um obstáculo para que ele pudesse ver a Jesus, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus, no meio de uma multidão de pessoas muito mais altas do que ele. E às vezes existem em nós também obstáculos. Na vida de Zaqueu era a sua pequena estatura, mas talvez na sua vida seja a sua pequena fé, o seu pequeno ânimo, a sua pequena disposição. Talvez hoje a sua disposição está pequena, o seu ânimo está pequeno, a sua fé está pequena para buscar a Deus. Mas mesmo ele tendo essa dificuldade, ele buscou o Senhor. Não importa o que é pequeno na sua vida, o que importa é a sua capacidade de vencer os obstáculos que muitas vezes estão em você. Pergunta para o seu irmão aí, qual é o obstáculo que está na tua vida hoje? Pergunta aí. Qual é o obstáculo que está na tua vida hoje? Para buscar a Deus. Para buscar a Deus. Irmãos, nós somos o povo que tem que buscar a Deus. E às vezes os obstáculos aparecem, E aí, irmãos, sabe o que eu vejo? Aquele homem, ele deu um jeito. Diz que quem não quer, dá desculpa. Quem já ouviu essa frase? E quem quer, dá um jeito. Tem aquela turma que quando não quer, inventa uma desculpa, inventa um pretexto, porque não quer. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. Zaqueu deu um jeito. Ele viu uma árvore, um sicômoro, e ele subiu na árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar ali, debaixo daquela árvore. Irmãos, e aí vem a multidão com Jesus. Zaqueu está lá na árvore, esperando Jesus passar, e ele na árvore, esperando Jesus passar, e de repente Jesus começa a passar ali, e Jesus para debaixo da árvore, em meio àquela multidão toda que estava ali. Jesus olha para Zaqueu, e vê Zaqueu em cima da árvore. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Em meio à multidão, o Senhor te vê. Em meio à multidão, o Senhor olha a tua vida, Ele vê a tua necessidade, Ele vê o que você precisa. Em meio à multidão, o Senhor te vê. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, eu estou buscando a Deus, estou me sacrificando, estou me esforçando, mas será que Deus está me vendo? O Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o seu esforço, o Senhor está vendo o que você está fazendo, todo o seu esforço, tudo aquilo que você tem empenhado nessa busca por Ele. Ele está vendo, Ele contempla a sua necessidade. Irmãos, na realidade, Zaqueu subiu lá para ver Jesus,
Mas quando Jesus chegou ali, quem viu Zaqueu foi o Senhor. O Senhor é que viu Zaqueu antes. Porque eu quero dizer para você, querido, o Senhor, Ele nos vê no meio da multidão. Porque o Senhor, diferente de nós, Ele não vê o externo, Ele vê o nosso coração. Ele sabe detectar aquela pessoa que precisa de uma atenção especial dele, que precisa ser olhada de uma maneira especial por Ele, para que Ele possa realizar uma transformação, uma mudança tremenda na vida dessa pessoa. Da mesma maneira que o Senhor vê uma grande multidão, no meio da multidão Ele consegue ver aquele que precisa ser visto e que precisa ser cuidado por Ele naquele momento. E o que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor está vendo a sua necessidade. Ele está vendo você, Ele está vendo o que você precisa, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo o que você tem feito para poder buscar a presença dEle. E eu quero dizer uma coisa para você: a busca, o propósito da busca na nossa vida, ele acrescenta na nossa vida valores preciosos e importantes, irmãos. A busca, quando a gente começa a buscar a Deus, o propósito de buscar a Deus vai acrescentando na nossa vida situações que são importantes. Primeiro, quando você começa a buscar a Deus, a busca por Deus te tira da acomodação. Crente que busca a Deus não fica acomodado. Crente que não busca a Deus se acomoda. Amém? Vou repetir: crente que busca a Deus, que vive na busca pelo Senhor, ele não se acomoda espiritualmente, porque a busca por Deus não deixa ele se acomodar. Ele começa a vencer a sua própria carne, a vencer as disposições da carne, os desejos da carne, as vontades da carne. Porque, irmãos, nós temos um corpo de carne, sim ou não? E a nossa carne, ela não gosta de oração. Sabia disso? A sua carne, ela não gosta de oração. Por isso que é difícil uma semana de oração encher a igreja, porque é uma luta contra a carne. E a maioria dos crentes são vencidos pela sua própria carne. A carne, ela não gosta de oração. A carne, ela não gosta de ouvir palavra. A carne, ela não gosta de culto a Deus. O que a carne gosta, pastor? A carne gosta de ficar em casa, relaxando, assistindo uma novela, né? Deitado num sofá, né? A carne gosta de comer, porque a carne, ela gosta dessas coisas. A carne gosta dos prazeres que o mundo oferece. Então a carne, ela exerce uma influência muito forte na nossa vida. Só que quando nós começamos a buscar Deus, a gente começa a dizer para a carne: não, carne, você não vai me dominar. Ainda que você queira que eu fique aqui descansando, ainda que você queira que eu me entregue à preguiça, ainda que você queira que eu me afaste da presença de Deus, eu não vou fazer a sua vontade, carne. Eu vou buscar ao Senhor. Por quê? Porque quando eu busco o Senhor, os olhos do Senhor são postos sobre a minha vida para me abençoar. Porque quando eu busco o Senhor, Ele coloca os seus olhos sobre mim, para ministrar sobre mim a bênção que eu preciso receber. Amém, igreja? Foi isso que Zaqueu fez. Ele buscou a Deus, e quando ele buscou a Deus, os olhos do Senhor foram postos sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, querido, na sua busca, Deus tem colocado os seus olhos sobre você para te abençoar, para te honrar, para colocar você em evidência diante das outras pessoas. A irmã levantou a mão. De lazer, claro. A carne gosta de bebida, a carne gosta de festa, a carne gosta de baile, a carne gosta de gastar dinheiro. Irmãos, tudo isso é coisas da carne. E para você muitas vezes dominar, né, a sua carne, é só através da busca pelo Senhor. O que vai te dando força e capacidade para vencer a carne? A sua busca por Deus. Quanto mais na presença de Deus você está,
mais você fortalece o seu espírito. Amém, igreja? Mais você fortalece a sua vida espiritual. Aí o que acontece? Você consegue vencer os desejos da carne. Agora, um crente que só vem na igreja de vez em quando, gasta a semana toda dele na frente de uma televisão ou num celular, falando da vida dos outros, né? Mandando mensagem para lá, para cá, vendo um videozinho engraçado. Irmãos, essa pessoa, dificilmente as coisas do Espírito vão estar pulsando forte no seu coração. Dificilmente as coisas do Espírito é o que vai estar conduzindo a vida dessa pessoa. Quando ela desentender com alguém, vai ser mais fácil ela brigar, sair no tapa com a pessoa, do que relevar, do que perdoar, do que tolerar. Por quê? Porque a carne, ela gosta de briga. A carne, ela gosta de briga, de contenda, de discórdia, né? É isso que a carne gosta. E muitas vezes a gente alimenta a nossa carne, né? Agora o Espírito não. Quando você está no Espírito, você consegue vencer o desejo de se vingar, de retribuir o mal recebido, porque você está no Espírito, né? Porque você está em Deus, e Deus está trabalhando no seu coração. Então, queridos, Zaqueu, ele venceu os obstáculos. Ele era uma pessoa que demonstrou ser alguém capaz de buscar a Deus, vencendo seus problemas, suas dificuldades. Quantos crentes hoje estão usando os seus problemas, suas dificuldades, como desculpa para não buscar a Deus? Sim ou não, igreja? Quando na realidade a gente tem que buscar a Deus, é quando os problemas e as dificuldades realmente chegam. Não é que a gente tem que buscar a Deus só quando tem problema e dificuldade, a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo. Mas quando os problemas chegam, aí é sim que a gente tem que buscar com mais força, porque senão os problemas consomem a gente se afunda nos problemas, a gente se entrega ao desespero. Alguns dias atrás aqui, eu não sei quantos ficaram sabendo, um parente de um casalzinho aqui da igreja deitou lá na rodovia e se suicidou. Quantos ficaram sabendo disso? Eu não conhecia essa pessoa, mas eu fiquei sabendo que era um jovem, não sei, de 19, nem 20 tinha, 19 anos. Irmãos, o meu filho mais novo, Davi, já tem 21. Ou seja, eu ainda considero Davi novo de tudo, inocente em muitas coisas. Imagina um menino de 19 anos, que tinha uma vida toda pela frente, vai lá e me deita numa rodovia, e o caminhão passa por cima, né? É o que está acontecendo aí fora. Quantos jovens têm morrido por questões relacionadas à depressão, por questões relacionadas à ansiedade, por questões relacionadas à perda do desejo de continuar vivendo, por tantos outros motivos. E eu digo para os irmãos, o que é que está faltando? E a resposta, eu só consigo encontrar uma resposta, irmãos. O que está faltando é Deus. O que está faltando é Deus, no coração, na mente, no espírito. Porque quem está firmado no Senhor não faz isso. Quem tem Deus não vai pegar, deitar numa rodovia e se matar. Por isso eu digo para você, nessa noite, quem busca a Deus não perde por buscar a Deus. Vocês que estão aqui, vocês não estão perdendo o seu tempo, vocês não estão perdendo nada por estarem aqui dentro buscando a Deus. Pelo contrário, vocês estão ganhando fortalecimento na fé, entendimento na palavra. Vocês estão ganhando da parte de Deus bênçãos materiais e espirituais, mas acima de tudo o fortalecimento da fé. Mas quem está lá fora, talvez quem está lá fora hoje, em algum lugar aqui nessa cidade, por não valorizar esse momento aqui, está prestes a tirar a vida.
Já parou para pensar que pode ter alguém nesse momento pensando em tirar a sua vida? Já parou para pensar que alguém pode estar em cima de uma ponte agora, querendo pular lá de cima? Ou com uma cartela de comprimidos na mão, querendo tomar para se suicidar? Irmãos, nós não podemos brincar com o diabo, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Mas nós temos que estar firmados nele, firmados no Senhor. O Senhor Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês guardarem a minha palavra e permanecerem na minha palavra, vocês darão fruto, e tudo que vocês pedirem vos será concedido. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: permaneça em mim, permaneça na minha palavra, fica firme na minha presença, porque quando você orar, o meu Pai vai dizer sim às suas orações, vai te responder com sim, vai te responder com vitória, vai te responder com bênção. Mas nós temos que permanecer no Senhor. Eu gosto muito, irmãos, quando o Senhor Jesus ele diz isso. Aqui ele diz assim: Evangelho de João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vocês entenderam isso, irmãos? É Jesus que falou. Ele diz: se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, e o Pai vos atenderá. Quem quer ser atendido por Deus aí? O caminho é esse aqui, né? Mas vocês têm que buscar a palavra. Para você permanecer na palavra, você tem que buscar a palavra. Você tem que deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. Você tem que ter comunhão com a palavra, você tem que ter contato com a palavra, você tem que ouvir a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que receber a palavra. Então, quando você está no culto, você está recebendo a palavra. A palavra está entrando em você, e com a palavra as promessas de Deus, as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus estão vindo sobre a tua vida nessa noite pelo poder da palavra. Amém? Zaqueu, Jesus viu Zaqueu como alguém que era capaz de vencer obstáculos, barreiras, dificuldades externas e internas para buscar a presença dele. E você? Será que você é alguém, a exemplo de Zaqueu, que consegue estar firme na busca, vencendo os obstáculos para estar na presença de Deus? Amém, igreja? Segundo, o Senhor viu Zaqueu como alguém que tinha pressa e era rápido para obedecer. Irmãos, se tem um perfil de pessoa que agrada o coração de Deus, é aquela pessoa que tem pressa e é rápida para obedecer. O Senhor Jesus olhou para Zaqueu na árvore e falou: desce devagar. Foi isso que ele falou? Desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Seja rápido. E o que Zaqueu fez? Desceu depressa. Se eu estivesse em cima daquela árvore, eu pulava nas costas de Jesus ali, de tão depressa que eu queria descer, né? Jesus diz: desce depressa. Às vezes a vitória, irmãos, a vitória, ela vem para os mais fortes. Quem são os mais fortes? São aqueles que aguentam as pancadas. Sabe aquela pessoa que leva pancada, leva pancada, leva pancada e não cai, e continua em pé, e no final vence? Muitas vezes o mais forte é esse. Que nem aquele lutador, né, que o Sylvester Stallone interpretava o Rock. Entrava no ringue, apanhava, mas no final vencia, porque ele era forte para aguentar as pancadas.
E muitas vezes, queridos, a vida bate na gente, sim ou não? Às vezes nós levamos pancada, direto. Às vezes uma pancada através de uma enfermidade, às vezes uma pancada através de um problema financeiro, às vezes uma pancada, irmãos, na nossa vida, através de uma situação inesperada, que a gente não esperava que fosse acontecer, e aquilo nos atinge. Mas você recebe a pancada e permanece em pé, e o Senhor vai te dando força para vencer. Às vezes os mais fortes vencem, mas às vezes os que vencem são aqueles que são mais rápidos. Corrida de Fórmula 1, por exemplo, quem é que vence? Aquele que fica em último ou aquele que fica em primeiro? Primeiro, né, Eliane? Que ele consegue ser mais rápido, né? Quem lembra do Ayrton Senna? Ele conseguiu em muitos momentos ser mais rápido, e por isso ele vencia. Então muitas vezes, para vencer, a gente tem que ser mais rápido, e como crente a gente tem que ser rápido para perdoar. Tem gente que é muito rápido para acusar, para apontar o erro dos outros, para criticar, para julgar o outro, mas a gente não pode ser rápido nessas coisas. A gente tem que ser rápido para perdoar, para tolerar. A gente tem que ser rápido para obedecer a palavra de Deus. À medida que a gente vai fazendo a vontade de Deus, e a gente vai demonstrando que nós somos rápidos para obedecer o que Deus quer, Deus também é rápido para nos abençoar. Amém, igreja? Da mesma forma que você é rápido para obedecer, Deus é rápido para te abençoar. Quem recebe? Como é que Jesus via Zaqueu? Jesus via Zaqueu também, irmãos, como alguém que precisava ser tratado com compreensão e amor para poder mudar de vida. Irmãos, Zaqueu, ele era alguém que era tratado com desprezo. Ele era alguém que era tratado como um ladrão, como um pecador, como um corrupto. Só que Jesus tratou ele com amor e com respeito. E às vezes, irmãos, para que uma pessoa possa mudar, ela precisa ser tratada com amor e com compreensão, tratada com amor e com respeito. Por que às vezes as pessoas que estão perto de nós não mudam? Será que não é porque a gente só vive julgando, criticando, falando para a pessoa dos erros dela, ao invés de nós tratarmos essa pessoa com amor e com compreensão? Às vezes as pessoas não precisam de alguém que fale para elas dos seus erros, mas de alguém que consiga ver o valor que ela tem por trás dos erros que ela cometeu. Amém, igreja? O que Jesus fez? Ele viu o valor que Zaqueu tinha por trás dos erros que ele pudesse ter cometido. E muitas vezes o que Deus quer de nós é o mesmo. Ele quer que você às vezes olhe para alguém que tem erros, que tem falhas, e valorize aquela pessoa, apesar dos erros que ela tem. Porque é ali que Deus vai começar a operar a mudança na vida daquela pessoa. Jesus, ele trata Zaqueu de uma maneira diferente. Quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus não vai e fala de Zaqueu com os seus erros, da sua corrupção, das coisas que ele fez de errado. Jesus o trata como alguém que tem valor. E às vezes nós somos mais pastor, Zaqueu era um pecador, e nós, irmãos? Nós também somos pecadores. Amém, igreja? E sabe como que o Senhor tratou a gente? Com amor. Foi assim que Ele olhou para cada um de nós. Ele não olhou para os nossos erros, Ele olhou para o valor da nossa vida. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer também. Então Zaqueu, ele foi restaurado. Jesus olhou para ele como alguém que podia ser amado, compreendido, para que pudesse ser restaurado, para que pudesse ser levantado, para que pudesse caminhar novamente de uma maneira diferente de como ele estava caminhando. E é essa visão que nós temos que ter, às vezes, de pessoas com quem nós caminhamos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes existe um Zaqueu na nossa vida, que precisa ser compreendido, que precisa ser amado,
que precisa ser levantado? Será que lá na tua casa tem um Zaqueu? Alguém que você precisa compreender mais, amar mais, criticar menos, julgar menos, ajudar mais, para que essa pessoa possa se levantar em Deus? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Amém, igreja? Em último lugar, Jesus viu Zaqueu como alguém através de quem ele poderia revelar ao mundo o poder regenerador da salvação. A salvação, ela muda as pessoas. A salvação, ela regenera as pessoas. Quem é salvo de verdade não permanece como vivia antes. Amém, igreja? Quem mentia, para de mentir. Por isso que a Bíblia diz: quem roubava, para de roubar. Quem mentia, para de mentir. Quem se drogava, para de se drogar. Quem bebia, para de beber. E assim por diante. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo muda a pessoa de dentro para fora. Quando Jesus, ele olha para Zaqueu e diz: convém que eu entre na sua casa, convém que eu vá na sua casa. As pessoas que viram isso começaram a criticar Jesus, dizer: olha, ele está indo para a casa de um pecador. Mas Jesus foi com Zaqueu. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não se envergonha de andar ao lado daqueles que deixaram de andar com o pecado para andar com Ele. Amém? Vou repetir: Jesus não se envergonha de andar com aqueles que deixaram de andar com o pecado para andar com Ele. Jesus não se envergonha de andar com você. Jesus não se envergonha de andar comigo. Apesar de tudo que a gente possa ter feito de errado no nosso passado, Ele não se envergonha de nenhum de nós. Como Ele não se envergonha daqueles que fizeram coisas que nós nunca fizemos, coisas feias, coisas terríveis, e por isso estão presas, foram paradas na cadeia, mas aceitaram a Jesus. Jesus anda com aquelas pessoas. Amém, igreja? Se o Fernandinho Beramar aceitar Jesus, que diz que ele aceitou, né? Não sei, mas vamos supor que tenha aceitado a Jesus de verdade. Jesus não se envergonha de andar com ele, ainda que ele tenha feito coisas terríveis. Por quê? Porque Jesus, ele não valoriza aquilo que nós fizemos quando nós andávamos no pecado. Ele valoriza aquilo que nós fazemos e vamos fazer debaixo da sua graça, a partir do momento que nós o aceitamos. Ele não valoriza quem nós éramos no pecado, mas quem nós somos debaixo da sua graça. Ou seja, não importa o que foi feito lá atrás, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Quando Jesus, ele olhou para Zaqueu, ele viu em Zaqueu a oportunidade de mostrar para todas as pessoas que ele é capaz de mudar vidas. A vida de Zaqueu foi mudada. A sua vida foi mudada quando aceitou Jesus? Quem teve a sua vida mudada quando aceitou Jesus? Amém. É isso que ele faz, ele muda a vida daqueles que o aceitam, que o recebem, né? Zaqueu, ele disse assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, ou seja, se eu prejudiquei alguém, eu devolverei quadruplicado, 4 vezes mais. Isso se chama o quê? Mudança de atitude. Mudança de atitude. Antes tirava das pessoas, agora está devolvendo para as pessoas, entregando para as pessoas, né, aquilo que ele tinha. Irmãos, é isso que o Evangelho faz, é isso que Cristo faz dentro das pessoas. Tira o homem do pecado, aquele que rouba, aquele que vive no egoísmo, e transforma essa pessoa numa pessoa generosa, que tem disposição de dar e de doar daquilo que tem, compartilhar daquilo que tem com os mais pobres, com os mais necessitados. Inclusive, né, Eliane, domingo é culto de mãos cheias, né? Oportunidade de nós compartilharmos com generosidade daquilo que temos
para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo que, diferente da multidão, Jesus não desprezou Zaqueu. Diferente da multidão, Jesus valorizou aquela vida, valorizou a busca de Zaqueu, valorizou o arrependimento de Zaqueu, valorizou, irmãos, a vida de Zaqueu, e a vida de Zaqueu foi transformada. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua. Se nós buscarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós simplesmente dissermos sim para Ele e deixarmos Ele conduzir as coisas na nossa vida. Amém? Nesse momento, vem aqui para frente, você que participou da semana de oração, você que precisa de oração, vem aqui, eu quero orar por você. A sua vida é preciosa para Deus, e você estar num culto de oração é importante para que você possa ser abençoado, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe, Ele conhece a sua necessidade. Nesse momento, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Peço ao Gabriel que me ajude aqui nesse momento, em nome de Jesus. Ana, vem aqui para frente, Mancida, Cecília, todos que vieram buscar a Deus. Eu vou estar orando pela Diva primeiramente. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua serva que tem te buscado. Aqui está a tua serva, Senhor Deus, ó Pai, que tem entrado na tua presença com fé, que tem colocado a sua vida diante do Senhor, ó Pai, todos os dias, e que tem esperado em Ti, Senhor, a resposta, que tem esperado no Senhor, ó Pai, a bênção, a cura, a restauração que ela precisa para a sua vida física, emocional, Senhor, sentimental, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus sobre esta vida, porque esta vida se entregou nas tuas mãos. Essa vida entregou-se a Jesus. Essa vida declarou que Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Salvador. Ó Deus, portanto essa vida pertence ao Senhor. Essa vida, meu Pai, está nas tuas mãos. Agora, Pai, toma a Diva nas tuas mãos. Vai tocando na vida dela, Jesus. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando